Olá, sejam muito bem-vindos ao Descomplica aí, Profissionais da Saúde. Hoje iremos tratar dos enquadramentos tributários. Quais os tipos de enquadramentos que existe hoje no Brasil? Mas antes de começar, eu quero falar, para quem está assistindo pela primeira vez, sobre a nossa empresa. A nossa empresa é a Menorá Soluções Estratégicas. Ela é uma empresa especializada em contabilidade para os profissionais da saúde. Por que a gente criou esse quadro? Nós criamos porque lá no escritório, aqui no escritório, a gente sempre recebe. Olá, sejam todos bem-vindos ao Descomplica aí, Profissionais da Saúde. Hoje, no nosso episódio, nós vamos tratar sobre o enquadramento tributário. Quais os tipos de enquadramento existem hoje no Brasil? Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar para quem está nos assistindo pela primeira vez. Esse quadro ele foi criado para ajudar os profissionais da saúde. Por quê? Nós somos uma empresa, a Menorá Soluções Estratégicas, é uma empresa especializada em contabilidade para os profissionais da saúde. Então, nós temos bagagem para oferecer para você um conteúdo onde vai simplificar a sua vida. Uma coisa que é muito complicada, o intuito dele é simplificar. Keila, mas por que você resolveu fazer isso? Nós resolvemos porque aqui no escritório a gente sempre recebe muitas perguntas e perguntas recorrentes. Aí o que a gente fez? Olha, a internet é uma ferramenta que muitas das vezes ela não é legal, mas ela tem muita coisa boa. Então vamos usar a internet ao nosso favor e a favor dos nossos clientes, ou até mesmo a gente não precisa explicar só para os nossos clientes. Vamos levar para o Brasil. Tem muita gente que tem dúvida. Então, vamos criar esse espaço. E assim a gente fez. Então, o meu conselho para você que está aqui pela primeira vez é pegar as aulas anteriores. Lá tem assim, informações preciosas e explicadas de maneira objetiva, num linguajar onde qualquer pessoa entenda, ok? Mas vamos começar o nosso episódio. Então, pessoal, atualmente hoje no Brasil existe 4 regimes tributários. 4 regimes que a sua empresa pode optar. Quais são eles, Keila? É o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vamos agora falar um por um, passar pelas características de cada um. Então, nós vamos iniciar com o MEI. Keila, por que o MEI? Porque tem uma informação que é importantíssima para os profissionais da saúde. O MEI, nenhuma profissão regulamentada pode fazer a opção pelo MEI, que é o caso dos profissionais da saúde, porque todos os profissionais da saúde é regulamentado, ok? Vamos agora, então, falar um pouco do Simples Nacional. Qual é a receita bruta anual que uma empresa pode optar pelo MEI? Então, quem fatura até 4,8 milhões pode fazer essa opção. O que é o Simples Nacional? É um imposto único
que abrange os impostos federais, estaduais e municipais, tudo em uma única guia. Só que o profissional da saúde, como ele é uma profissão regulamentada, ele enquadra no anexo 5, que é um anexo que a alíquota é puxada, entendeu? A alíquota é muito alta. Para você ter ideia, o anexo 5 ele começa em 15,5% e vai até 30,5%. Antes da gente continuar, eu vou explicar o que é o que são os anexos, tá? Os anexos nada mais é do que uma tabela, igual a gente já foi explicado lá no autônomo, que tem a tabela do INSS, a tabela do imposto de renda. O Simples Nacional tem a tabela, tem as faixas, certo? Então, por isso que quando eu falei enquadra no anexo 5 e é puxado uma alíquota, eu estou falando, quem fatura até 180 mil no ano já vai pagar 15,5% sobre o faturamento dele, certo? Gente, mas não se preocupe, ainda há uma saída. O profissional da saúde, ele pode sim enquadrar no anexo 3, mas existe o fator R. O que é o fator R? O fator R é uma condição. Olha, você, médico, você pode sim optar, né, enquadrar no anexo 3, mas a condição é que o seu fator R seja 28% do valor do seu faturamento. Ok? O que é fator R? Fator R é a sua folha de pagamento. Então, vamos exemplificar. Se você fatura 100 mil, a sua folha de pagamento tem que ser no mínimo 28 mil. Certo? Então, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam bem. Existe a folha de pagamento que tem empregado e existe a folha de pagamento que não tem empregado. Então, vamos pensar numa empresa, uma sociedade limitada unipessoal. É aquele profissional que abriu porque ele presta serviço para uma outra pessoa jurídica que exige que ele tenha uma empresa. Só que quem presta o serviço é ele mesmo. Então, ele abre. Ele não tem empregado. Então, ele não tem folha de pagamento? Sim, ele tem. Ele tem uma folha de pagamento do Prolabore. Ok? Toda empresa é obrigada a tirar o Prolabore. Então, se ele recebeu 100 mil em todas as atividades que ele exerceu durante o mês, trabalhou com um hospital, com uma clínica e tal, conseguiu tirar 100 mil reais. Então, o Prolabore, dele vai ser 28 mil. Entendeu? Aí, a alíquota dele cai. A alíquota inicial de 15,5%, no anexo 3, ela cai para 6%. E vai até 33%. Vou dar outro exemplo. Você tem empregados. Aí ele vai somar o valor do salário dos seus empregados, mais o valor do seu Prolabore, e ali tem que dar 28% do seu faturamento. Keila, então é só dar no mês? Não, gente. Não é só você faturou 100, a tua folha ser 28 mil. Na realidade, como que é o Simples Nacional? O governo fala assim, quanto ele faturou nos últimos 12 meses? X. Então, a tua folha naquele mês tem que dar 28% da média dos últimos 12 meses.
entendeu? Então, existe essa condição para você optar pelo melhor anexo. Obrigatoriamente, o profissional da saúde é anexo 5. Com essa condição, ele pode enquadrar no anexo 3. Beleza? Vamos agora para o lucro real. Desculpa, gente, lucro presumido. O próprio nome diz: presumido. A Receita Federal presume seu lucro. Qual empresa pode optar pelo lucro presumido? Qualquer uma empresa que fature até 78 milhões no ano. Keila, você acabou de me falar que o presumido, a Receita presume o meu lucro. O que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte: você vai pagar o seu imposto de renda e a sua contribuição social, que é pago pelo lucro, em cima do lucro, você vai pagar em cima do que a Receita presume. Independente se você teve menos lucro, você vai pagar em cima do que ela presume. Certo? O que é essa presunção? Volta à tabela, gente. A tabela de presunção, ela vai de 1,6% até 32%. É a mesma tabela do Simples Nacional, a mesma não. Segue o raciocínio do Simples, do Imposto de Renda de Pessoa Física, do INSS, vai ter ali. Qual que é a diferença do presumido? Não tem uma faixa. Se você fatura 100 mil, você vai tirar a presunção em cima de 100. Mas se você fatura 50 milhões, é a mesma presunção. Aí não tem de tal faturamento a tal vai ser tanto. Não tem isso. Aqui no presumido modifica, certo? Para os profissionais da saúde, qual é a presunção existente? Então, existe a presunção de 8%, que é para prestação de serviços hospitalares, e de 32%, que é a prestação de serviço geral, certo? Tem que tirar o Prolabore. O Prolabore não segue nenhuma condição. O mínimo é um salário mínimo. E existe outro imposto que paga? Sim. Existe o PIS, a COFINS e o ISS, que é pago sobre o faturamento. Então, aqui no lucro presumido, tem o imposto de renda, a contribuição social, que é pago pela presunção, o PIS, o COFINS e o ISS, que é pago sobre o faturamento. Lucro real, o próprio nome diz. Lucro real é aquele que você vai pegar todo o seu faturamento, tirar todas as suas despesas e vai chegar no lucro. Keila, todas as despesas? Não são todas. Existem algumas que não são dedutíveis, mas não vem ao caso agora. O que você tem que gravar é que o lucro real é receita menos despesas para você tributar o imposto de renda e a contribuição, certo? Quem pode enquadrar no lucro real? Todas as empresas, sem exceção, tá? Exceção do MEI, mas não é o nosso caso aqui. Todas as empresas podem. Por que eu devo enquadrar no lucro real? Não existe um porquê. Existe um estudo tributário. Você só vai fazer a sua opção a partir do momento que você fez este estudo. Aí sim você vai saber
Você vai optar pelo Simples Nacional, pelo presumido ou pelo lucro real. Quais os outros impostos que são pagos pelo lucro real? O PIS, a COFINS e o ISS também são pagos pelo faturamento. Então, vamos resumir essa teoria. Existe o MEI, o Simples Nacional, o presumido e o real. Descarta o MEI porque nenhum profissional da saúde pode enquadrar no MEI. Então, vocês têm 3 opções: Simples Nacional, presumido e lucro real. Simples Nacional, se você fizer a opção, você enquadra obrigatoriamente no anexo 5, que não é um anexo muito interessante, mas você tem a opção de enquadrar no anexo 3. Quando? Quando você cumpre a condição dada pela Receita Federal, que é o fator R, que é 28% sobre o seu faturamento. Lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição, um marco, vamos falar um marco aqui agora. O que difere o Simples Nacional do lucro presumido e do lucro real? Uma única guia, um único imposto. Você paga uma única guia e a Receita Federal vai dividir para o imposto de renda, para a contribuição, para o PIS, COFINS e ISS, certo? Então, lucro presumido até 78 milhões, a Receita Federal presume o seu lucro para você poder tributar o imposto de renda e a contribuição, e os impostos sobre o faturamento, PIS, COFINS e ISS. Lucro real, você paga o imposto de renda e a contribuição sobre o seu verdadeiro lucro. Empresas que faturam acima de 78 milhões é obrigada a optar pelo lucro real. As abaixo faz um estudo e vê se é prudente optar pelo lucro real. Quais são os impostos que é sobre o faturamento? PIS, COFINS, imposto ISS. Certo? Todas simples, presumido e real, todos esses enquadramentos é obrigado tirar um prolabore de no mínimo um salário. Depois que nós fizemos todo esse resumo, né, a gente passou uma por uma. Então, agora nós vamos começar explorando o regime que é mais utilizado no Brasil, que é o Simples Nacional. Então, gente, nesse episódio, o que a gente vai fazer? Nós veremos como que ele funciona, quais são as vantagens, quais são as situações que ele é melhor para o seu negócio. Então, os profissionais da saúde e o Simples Nacional. Então, por que você pode optar pelo Simples? Você é um profissional da saúde regulamentado, você enquadra no anexo 5, a alíquota do anexo 5 vai de 15,5% e pode chegar até 30,5%. Você tem a opção de enquadrar no anexo 3, desde que o seu fator R seja 28% do seu faturamento, e a alíquota melhora muito, que de 15,5% ela vai para 6%, só que afinal ela vai para 33%, ok? Vamos para a tabela do anexo 3. Tá vendo, gente, que a tabela, se você for ver, lembra a tabela do imposto de renda de pessoa física, né? A primeira faixa você pode faturar até 180 mil, você vai pagar 6%. Então, a segunda é até 360, você paga 11%.
1,5. Acima de 1 milhão, até 1.800.000, 16. Até 3.600, 21. E até 4.800 tem 33%. O valor da terceira coluna são os valores a deduzir. O raciocínio é o mesmo do imposto de renda. É o mesmo entre aspas. O que é a parcela a deduzir? A hora que você acha o valor para recolher, você vai deduzir e vai pagar a diferença. Entendeu? Mais ou menos o mesmo. Vamos passar agora pela tabela do anexo 5, para que vocês possam ter uma ideia, certo? Primeira faixa, até 180, 15,5. A próxima é 18%. A próxima é 19,5%. A próxima 20,5%. A próxima 23%. Até chegar em 30,5%. Então, são todas essas alíquotas. O que vai depender? O seu faturamento. E do lado também a dedução. Então, vamos sair da teoria, que a teoria é bem chata. Eu, particularmente, detesto teoria. Eu gosto da prática, porque eu acho que a prática, quando a pessoa está vendo fazer, ela assimila melhor, né? Então, nós vamos para o primeiro exemplo. Então, suponhamos que é uma empresa que ela faturou anualmente 2.632.256, uma média de 219.000 mensal. Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei para vocês que ele pega os últimos 12 meses? Por isso, do anual de 2.652, que é os 12 meses. Então, uma empresa que fatura esse valor, ela encaixa na quinta faixa. No anexo 3, ela teria que pagar 21%. E ela tinha direito de deduzir 125.640. Já no anexo 5º, ela ia pagar 23% e deduzir 62.100. Então, aqui vocês já conseguem ver a diferença da alíquota e a diferença da dedução. Então, gente, eu vou demonstrar esse exemplo, todos os exemplos, que vão ser vários, um do lado do outro, para você ir comparando. E se quiser, pode até anotar aí para você fixar bem. Simples Nacional, guia única. No anexo 3, nesse exemplo, você pagaria 35.594. Já no anexo 5, você pagaria 45.276. Só que para você entrar no anexo 3, você tem o fator R. Então, os exemplos que a gente deu são todos com prolabore, tá? Você já pagaria de INSS no anexo 3, 856,46. Contra, no anexo 5, 155,32. Já no anexo 3, teria um imposto de renda de 15.758,19. No anexo 5, não. Certo? Então, no anexo 3, você pagaria de imposto R$ 52.209, sendo que no anexo 5 você pagaria R$ 45.431,58. Então, nesse exemplo, de cara, o anexo 3 é ruim, porque é 23,8% a alíquota final, somando todos os impostos. E no anexo 5
é 20,71. Vamos voltar aqui, ó. 21 e 23. Como tem toda aquela implicação que aí não vem ao caso, eu acho que isso aí é o contador, vocês não tem como ficar sem o contador. Eu só quero que vocês gravem, fixa, entenda que às vezes, dependendo do seu faturamento, o anexo 3 não é viável. Certo? Vamos agora para o segundo exemplo. Aqui, essa empresa ela já fatura anualmente 732.256, uma média mensal de 61.021. Então, ela já entrou na faixa, na quarta faixa, 16% no anexo 3, dedução 35.640. No anexo 5, 20%, 17.100. Aí você fala assim, nossa, muito melhor o anexo 3. Vamos ver na prática? Anexo 3. Nessa situação, o Simples Nacional ele pagaria 6.793. No anexo 5, ele vai pagar 11.084. Só que no anexo 3 tem o fator R que não existe no anexo 5, lembra? Então, o Prolabore no anexo 3, o fator R no anexo 3, 17.085. Não pode ser menor que isso. Sendo que no anexo 5 pode ser só 1.412. Então, você paga de INSS, neste caso, 856,46, que é o mesmo do outro. E continua pagando 155,32 no anexo 5. No anexo 3, por causa do valor do fator R, vai ter que pagar imposto de renda, né, retido na fonte, 3.567, sendo que no anexo 5 ele não paga nada. Então, o total de imposto pago no anexo 3 é 11.217, sendo que no anexo 5, 11.239. Vocês estão vendo a diferença? Muito pequena, né? Aí você vem, total do imposto, a alíquota efetiva, né? 18,38 no anexo 3, 18,42 no anexo 5. O que eu estou tentando mostrar aqui, gente? Vamos voltar só um pouquinho. Aqui ele faturava 2.632. Aqui ele já caiu para 732.256. Então, por mais simplificado que o Simples Nacional seja, tem que se fazer um estudo tributário. Você, profissional da saúde, tem que ter noção de como que funciona. Você não precisa saber fazer o cálculo, mas você tem que entender que existe a faixa, que existe a alíquota, que no final a alíquota efetiva não é a que está na tabela, que existe o fator R. Vocês estão vendo aonde que eu quero chegar? Tudo é levado em conta para que seja feito a melhor opção, entendeu? E por que nós estamos demonstrando isso para vocês? Porque é importante você entender da saúde da sua empresa. Se a sua empresa não for bem, se não fizer a melhor opção, e se não tiver empresa, eu não sobrevivo. Beleza? Então, vamos continuar no terceiro exemplo. A empresa, nesse exemplo, ela teve um faturamento anual de 361.904, uma média de 30.158. Então, ela já caiu para a terceira faixa. Caiu no anexo 3 com uma alíquota de 3,5,
uma dedução de 17,64, e no anexo 5, ela caiu com uma alíquota de 19,5, dedução de 9.900. Vamos agora ver quanto que cada uma vai pagar de imposto. Simples Nacional, no anexo 3, 2.601, contra 5,55. Fator R, no anexo 3, 8.444. Já no anexo 5, continua um salário mínimo. INSS, no anexo 3, o mesmo 856,46. No anexo 5, 155,32. Mesmo estando ter caído a alíquota, com um fator R no valor de 8.444, existe a retenção de imposto de renda. Então, ele vai reter 1.190. E não no anexo 5. Então, o total no anexo 3, nessa faixa, foi 4.648 contra 5.211. A alíquota efetiva, nesse exemplo, 15,41 no anexo 3 e 17,28 no anexo 5. Aqui já valeu muito a pena. Tá vendo? Vamos para mais um exemplo. Neste exemplo, o faturamento foi de 262.430. Faturamento mensal, a média, né? 21.869. Então, da terceira ele caiu para a segunda. Já caiu para 11,2. Contra 18 do anexo 5. Certo? Vamos para o cálculo para ver? Então, gente, vamos para o cálculo. Anexo 3, 1.669 contra 3.561. O fator R, nesse exemplo, deu 6.123 contra um salário. O INSS, nesse exemplo, 673 contra 155. Aqui ainda existe o imposto de renda, R$602. Então, neste exemplo, o total do anexo 3 é 2.945 contra um total de 3.716. Olha para vocês verem. Diminuiu o faturamento, caiu a faixa. Então, a alíquota efetiva nesse exemplo é 13,47 contra 17. Opa, Keila, tá só melhorando. Vamos para o próximo? Quinto exemplo. A empresa faturou 88.696 no ano. Uma média mensal de 7.391. Ele cai para a primeira faixa. 6% no anexo 3. Primeira faixa, anexo 5, 15,55. Vamos para o cálculo. Simples Nacional no anexo 3, 443,48. No anexo 5, 1.145,67. Neste caso, o fator R é 2.069 contra o do anexo 5, 1.412. Então, o INSS, no anexo 3, é R$227 contra 155. Só que com 2.069 de prolabore, não existe retenção de imposto de renda de pessoa física. Então, no anexo 3, nessa faixa, ele vai pagar 600, nessa faixa não, eu preciso corrigir, neste exemplo, tá? Ele vai pagar R$671 contra 1.300 do anexo 5. A alíquota efetiva do anexo 3, 9,08 contra 17,60. Gente,
que eu trouxe todos esses exemplos? Parece que ficou maçante, mas não ficou, e eu tenho certeza que agora você entendeu por quê. Depende muito do seu faturamento. O Simples Nacional para o profissional da saúde vai depender se ele tem funcionário, quanto que ele fatura, se é só prolabore. Por quê, gente? Porque dependendo, se for uma empresa que foi criada para o profissional trabalhar para uma outra pessoa jurídica, eu, Keila, médica, trabalho num hospital que exige que eu seja pessoa jurídica. Será que é viável eu optar pelo Simples Nacional? Por quê? Porque é só prolabore. Quando é só prolabore a sua folha de pagamento, então 28%, dependendo de quanto que você fatura, existe a retenção de imposto de renda na fonte, que é ali mensalmente. Então é isso que eu tentei demonstrar. Se você fatura muito, a hora que a gente olhar os demais enquadramentos tributários, o lucro presumido e o lucro real, você vai ver que quem fatura muito não compensa ficar no Simples Nacional. Então, então não compensa de fato? Gente, eu não sou louca de aqui, neste momento, te falar qual que é melhor para você, sem estudar o seu caso, a sua condição, o seu faturamento, se você tem empregado ou não. O que nós estamos demonstrando aqui para vocês é para que você tenha argumentos para discutir com o seu contador, para questioná-lo. Por que eu estou nesse regime? Será que não seria viável eu estar neste regime? Às vezes, quando fala Simples Nacional, todo mundo quer Simples Nacional, é uma alíquota só. Mas não é bem assim. O prestador de serviço não é bem assim. As alíquotas são altas. Gente, e vamos pensar, você acha que o governo ia simplificar e deixar de receber, de arrecadar? Não, né? Então, todas as tabelas são estudadas para acabar sendo o mesmo imposto. E você não pode analisar só a alíquota do Simples Nacional, porque aí já vem o INSS que você tem que pagar maior, aí já vem o imposto de renda de pessoa física que você tem que recolher. Então são vários pontos a ser estudado. Mas eu tenho certeza que depois de todos esses exemplos, vocês estarão capacitados, né? Vocês vão estar com conhecimento suficiente para poder analisar se hoje a sua atual circunstância, o seu enquadramento atual, ou você que vai abrir a sua empresa, você hoje, eu acredito que através dessa aula você consegue analisar, pelo menos falar assim, não, eu quero um estudo tributário, eu não estou concordando com o que eu estou pagando, beleza? Então, assim, ao longo dessa apresentação, esse slide é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, a conclusão é essa. Eu tenho certeza absoluta que depois do que nós observamos nos slides, você vai procurar o seu contador ou procurar alguém capacitado para que possa fazer esse estudo para você. Você que já tem uma empresa, já tem um enquadramento. Isso é muito importante, gente.
E você que está abrindo, eu tenho certeza que de posse dessas informações, você vai ter como dialogar, discutir, né, com o seu contador qual a melhor opção. Beleza? Então, gente, você pode estar se perguntando assim: Keila, será que o Simples Nacional é o melhor para o meu negócio? Eu tenho certeza, gente, que de posse desse episódio, dessa explicação, tem uma pulguinha atrás da sua orelha e você já não sabe se é a melhor. Já levantou uma luz, uma ideia aí em você. Você falou: opa, eu quero saber, eu não sei. Certo? Então, se você está com essa pulguinha atrás da orelha, eu te convido a assistir o nosso próximo episódio. Nele, nós iremos falar sobre o lucro presumido. E eu tenho certeza que tem várias informações que vai ajudar muito você, profissional da saúde. A cada aula que a gente está dando, né, a cada episódio que está vindo ao ar, a gente está assim tentando explicar da melhor maneira que você, que não é um contador, entenda e tenha argumentos para exigir um estudo tributário, não aceitar qualquer coisa que é oferecido para vocês, não ficar sem saber o que está acontecendo, porque isso é muito importante para a saúde da sua empresa, certo? Então vamos lá, gente, eu espero vocês no próximo episódio. Ele vai ao ar no dia 7 de outubro, às 19h30, no canal do YouTube. Até mais!